Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Salve, salve, amante da língua portuguesa, você é nosso aluno aqui da tribo, eu sou o professor Marcelo Ribeiro e vou contigo a partir deste momento em mais um dos nossos encontros. É um prazer estar com você. Hoje, em especial, nós vamos abordar um tópico muito legal, muito bacana, não é difícil, mas que pode trazer, sim, um certo probleminha na hora da prova, por isso você vai se ater ao que nós vamos organizar, ao que nós vamos estruturar aqui para você. Eu estou tratando acerca de organização de texto, estou falando sobre organização de texto, este é o tema desta nossa aula. Então, se você quer saber um pouco mais acerca de, principalmente, como este conteúdo costuma cair em prova, eu vou te apresentar, trouxe aqui muitas questões para que nós trabalhemos, tenhamos a base e, óbvio, resolvamos todas as questões que serão propostas, tranquilo? Você já sabe, está nos acompanhando pelo YouTube, eu peço que você deixe o like nessa transmissão. Se você puder também, compartilhe, faça o compartilhamento dessa transmissão com o máximo de pessoas que você puder, porque assim, a plataforma entende que o conteúdo é bom, é relevante e indica para mais e mais pessoas. Ao término desta aula, se algo positivo for levado até você, peço também para que você deixe abaixo o seu comentário, tudo bem? Você que já faz parte aqui da tribo, já conhece os nossos professores, conhece os nossos materiais, já deixou o like, já compartilhou e eu tenho certeza que vai deixar abaixo o comentário. Você que ainda não conhece, caiu de paraquedas, tá por aqui só papirando para entender um pouco mais acerca deste tópico, considere deixar o seu like, deixar o seu joinha aqui na nossa transmissão ao término, se houver algo importante para ti. Tudo bem? Tenho certeza que haverá. Vamos lá. Ó, só lembrando, você que vai fazer o concurso do IBGE, esse super concurso do IBGE, que está aí, concurso, né? Que é uma seleção, na verdade, temporária, não vou mentir para ti, não é um concurso efetivo para o IBGE, mas é uma seleção de modo temporário. E quer se participar, quer sim se preparar da melhor forma possível, por muitas das vezes é o seu primeiro tiro, é o primeiro momento ali, a sua iniciativa, é o momento de você entrar no serviço público. Eu tenho um amigo, amigos na verdade, que passaram muito tempo no IBGE, exerceram a profissão e falavam muito bem de como que era estar no IBGE. No IBGE, por muitas das vezes, quem ali realiza as atividades tem direito a diárias, enfim, e o salário passa muito mais, o vencimento passa muito mais do que simplesmente o que está estipulado ali no seu respectivo edital. Você pode ter certeza que você vai ter um plano ali de trabalho muito bom, por muitas das vezes com capacitações, enfim, possibilidades de você ter mais tempo para estudar, investir mais em você e pode ser a sua entrada no serviço público. Eu preciso ser bem sincero para ti. Você pode até dizer, olha, não é o cargo dos sonhos, com certeza não é, mas é uma primeira iniciativa e para muita gente essa primeira iniciativa ela é fundamental. Se você quer conseguir a sua vaga no IBGE, eu indico a você que você acompanhe aqui a tribo, que você faça parte dos nossos alunos. Como que você faz para fazer parte? É simples. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e por meio dele você vai falar com um dos nossos especialistas em concursos. Você vai ter um direcionamento. Pode ser que você esteja saindo do zero.
você ainda não se preparou para concurso, nunca fez nenhuma seleção pública, nunca fez nenhum concurso público, se sente perdido. Nosso especialista ou nossa especialista vai te ajudar, vai te guiar nessa trajetória. Lembrando sempre que aqui na Tribo você tem acesso a um curso específico para a sua prova. Você tem acesso a materiais com guias de consulta rápida, flashcards, aulas teóricas, aulas de resolução de questões. Estas aulas aqui, ó, que nós fazemos ao vivo, levamos até você aqui no canal do YouTube, ficam dispostas também, ficam disponíveis também lá na nossa plataforma. Então, de material, você não vai com certeza sofrer. Por material, você com certeza não vai sofrer colando aqui com a Tribo Concursos. Tudo bem? Se fez sentido para você o que eu falei, é só escanear o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e vir fazer parte também da Tribo como os demais aprovados nesse nosso próximo concurso do IBGE. Tudo bem? Tranquilo? Bom demais? Ó, vou colocar aqui para ti o meu material e a partir deste material nós vamos começar a entender um pouco sobre organização de textos à luz da teoria e posteriormente com questões. Eu trouxe muitas questões, trouxe uma teoria aqui também. Não vai ser uma teoria tão aprofundada, até porque este tema, quando ele cai, você vai ver que basicamente, às vezes até por inferência você consegue acertar, mas existem alguns peguinhas aqui que nós vamos destrinchar ao longo do nosso encontro. Tranquilo? Vamos embora? Pau na máquina, na sua tela, o nosso material. Vamos lá. O que nós temos do ponto de vista teórico acerca de organização de textos? Vamos lá. Organizar um texto significa distribuí-lo de forma lógica, coerente e progressiva, permitindo que o leitor compreenda, acompanhe e interprete as ideias sem dificuldade. Olha para mim. Quando se fala em organização de textos, basicamente o que nós temos é isso. É estruturar de uma forma que você consiga entender, que você consiga compreender o que é que está disposto naquela construção, o que é que está disposto ao longo do meu texto. Você há de convir que, se eu tenho um texto que está mal estruturado, ele provoca, por muitas das vezes, ambiguidade, ele pode provocar dificuldade mesmo de interpretação por parte de quem está lendo, e se o objetivo do texto é comunicar, e a comunicação ela não chega a se efetivar, o que é que vai acontecer? O texto não cumpriu o seu propósito, o propósito de comunicação que ele possui. Tudo bem? Vamos lá. Trata-se de um processo que envolve, portanto, o ato de organizar textos, o planejamento do conteúdo, a definição de objetivos e o público-alvo. Lógico, quando eu estou aqui contigo, ó, olha para mim, estou aqui preparando uma aula para ti, estou tratando contigo acerca desta nossa aula. Tudo bem? Ok, deixa eu tirar só a tarjetinha aqui. Estou falando contigo aqui acerca dessa nossa aula. Você compreende que eu tenho um objetivo? Tenho. Eu tenho uma meta aqui? Tenho. O que é? Transmitir o conteúdo a você e fazer com que você compreenda da melhor forma. Perceba então que quando eu tenho uma aula, por exemplo, dentro deste nosso contexto comunicativo, nós temos um objetivo, temos uma finalidade. Imagine você que o contexto fosse outro. O meu contexto aqui fosse fazer com que você fizesse parte, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Da minha religião. Isso acontece? Acontece. Pessoas tentam convencer as demais a fazerem parte de suas religiões. Imagine que eu tente convencer você a fazer parte da minha religião. Pergunta, o meu objetivo, o meu propósito comunicativo seria o mesmo aqui de uma transmissão de aula? Não. Então perceba que o contexto ele vai ditar o propósito comunicativo e tudo isso está diretamente associado ao modo de organização dos meus textos. Se eu busco te convencer a respeito de algo, eu vou organizar meu texto de uma forma. Se eu busco expor algo para você, eu vou organizar o meu texto de outra forma. Se simplesmente eu vou te contar uma história, eu vou organizar de outra forma, percebe? Então o contexto comunicativo ele é fundamental para ditar a organização dos nossos textos. Outro ponto importante, seleção das informações que são relevantes, distribuição adequada das ideias e uso de mecanismos linguísticos que conectam ao que nós chamamos de partes do texto. Nós vamos estudar com afinco, eu vou mostrar para ti que partições são essas, a depender do meu texto, a depender do meu gênero textual, eu vou ter partições diferentes em relação ao meu texto, tudo bem? A seguir, nós vamos ver alguns aspectos relacionados a estes pontos com profundidade. Veja aqui. O primeiro aspecto, o planejamento textual. Antes de escrever, é essencial pensar. Um bom texto é organizado, obviamente, com a primeira palavra. Antes mesmo de você falar a primeira palavra, um bom texto já é estruturado. Perguntas que servem para estruturar um bom texto, ou seja, norteadoras. Sobre o que escrever, ou seja, nós vamos chamar de tema. Vamos por partes que eu vou te apresentar. Tema, tese, vou te apresentar quando nós temos um texto argumentativo, qual que é a transmissão, enfim. O que eu quero dizer? Tese, ideia central. Por que escrevo? Ou seja, a intenção comunicativa. Para quem escrevo, ou seja, o público e o nível de formalidade. Olha para mim, ó. Se eu tenho um público que
possui uma determinada escolaridade, eu vou me comunicar com este público de uma forma. Se eu tenho um público que possui outra escolaridade, eu vou me comunicar de outra forma. Isso não significa dizer que o público que possui maior escolaridade é melhor do que o público que possui menor escolaridade. Isso só significa dizer que a língua ela é adaptável, ela é mutável. Imagine você, e é um exemplo, na verdade é uma construção que é feita por um autor, Marcus Bagno, né, que escreve diversas obras a respeito de variação linguística, preconceito linguístico. Ele faz uma analogia. Ele diz o seguinte: imagine que você vá a uma praia. No dia que você vai à praia, eu pergunto, você vai à praia de paletó? Você vai me dizer, não. Normalmente eu vou à praia de short, vou de chinelo, vou, né, normalmente de camiseta. Por quê? Porque a praia é um ambiente específico para que você tome sol, já é quente pra caramba. Então, você não vai de terno à praia. Agora imagine que você vai, por exemplo, a um casamento e você é o noivo deste casamento. Você vai de chinelo, vai de havaiana, sei lá, vai de regata? Não, não vai. Por quê? Porque o ambiente específico pede que você utilize uma outra forma de vestimenta. Da mesma forma a língua. A depender do contexto, da situação comunicativa, você vai variar o seu jeito, sua forma de se comunicar, a sua expressão corporal, os seus gestos dentro de um determinado contexto. Tudo bem? Vamos lá. E que gênero textual utilizarei? Ou seja, é uma dissertação, é um artigo, é uma carta, é uma crônica e etc. Eu sei. Neste momento aqui, o nosso material base, e normalmente os examinadores, ou melhor, olha para mim, os autores, eles fazem essa confusão, tudo bem? Eu sei, e você também sabe, tipologia é diferente de gênero, mas a título de prova, ele não costuma fazer mescla. Ou seja, ele não costuma gerar dificuldade nisso aqui, gerar problema, certo? Até porque os próprios autores, muitos deles cometem esse desvio aqui. Ele diz, ó, que gênero textual utilizarei? Aí o primeiro aparece dissertação, mas dissertação não é um gênero textual, é uma tipologia textual. Ele coloca artigo. Artigo é um gênero textual, não uma tipologia, percebe? Dissertação é uma tipologia textual. São elas narração, descrição, dissertação e injunção. Essa dissertação ela pode ser expositiva ou ela pode ser argumentativa. Tudo bem? Aqui, releva, de boa, sus e continua. Vamos lá. Um texto bem planejado tende a ser... um texto sem planejamento, melhor dizendo, tende a ser repetitivo, confuso, truncado e incompleto. Nós vamos ver exemplos. Bom, técnicas de planejamento. Tudo isso, tópico associado à organização de textos. Nós temos a técnica de planejamento estrutural do texto. Temos como ela funciona e para que ela ajuda. Tudo bem? Vamos lá. A primeira técnica é a técnica de mapa mental. Nós utilizamos para estudar nosso dia a dia. São palavras-chave em ramificações. Para que elas servem? Para visualizar a relação entre as ideias. Facilita-se bastante a visualização entre as ideias ali na minha construção de sentido. Depois nós temos o que nós chamamos de brainstorm, que é muito utilizado principalmente pelo pessoal da tecnologia da informação, utilizado também pelo pessoal da administração. O que é isso? É uma listagem livre e rápida de ideia. Então, é uma tempestade de ideias, chuvas de ideias. Então, as ideias vão surgindo e vão sendo alocadas, vão sendo colocadas, enfim, no papel, no quadro, numa lousa. Para que ela serve? Ampliar o repertório antes de selecionar. Nós temos ainda o outline, que nós chamamos de roteiro. É uma sequência organizada de tópicos. Serve para quê? Para estruturar de forma clara e objetiva antes de escrever. E por fim, o fichamento ou a marcação. Fichamento muito utilizado, sobretudo na faculdade, né? Que é uma coleta de citações e conceitos, textos acadêmicos e construções da argumentação. É para isso que serve o nosso fichamento. Estrutura textual, micro e macro organização. Vamos lá. A organização dos textos opera basicamente em dois níveis. A primeira é a macroestrutura e a segunda, a primeira, aqui está como macro, mas vamos seguir a ordem que está aqui. Macroestrutura e a segunda é a microestrutura, tudo bem? Vamos começar pela macroestrutura, só que eu queria fazer um desenho aqui para ti, para facilitar. O que viria a ser esse tal de macro, esse tal de micro? Ok? Eu vou fazer bem aqui. Imagina que isso aqui é a minha folha e eu estou escrevendo uma redação para ti, certo? Então vamos lá. Eu escrevi, escrevi, sei lá, 30 linhas. 30 linhas. Dessas 30 linhas eu tinha 1, tinha 2, tinha 3, tinha 4 parágrafos. Imagine que eu escrevi 4 parágrafos. Estes 4 parágrafos, a relação entre eles, entre estes 4 parágrafos que aqui estão, entre o todo da minha redação, é o que nós chamamos de macro.
Macro. Macro é o maior. Macroestrutura. E dentro aqui de cada um desses parágrafos é o que nós chamamos de micro. O que está contido lá dentro de cada um dos parágrafos nós chamamos de micro. Microestrutura. Então essa é basicamente a definição de macro e microestrutura textual. Vamos aqui. Pois bem, em relação à macroestrutura. Bom, é uma estrutura geral do texto, como eu te falei. Como se fosse o esqueleto. É ele completo. Analisando ele de forma bem completa, estruturada. Ok, forma geral. A composição tradicional é, sobretudo nas dissertações, introdução, que é a apresentação de um tema, que nós chamamos de ideia principal. 2. Desenvolvimento, que argumenta, explica, exemplifica, aprofunda. E a conclusão. Então, basicamente, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na conclusão, o que é que eu tenho? A retomada da tese, que é a ideia principal que é colocada lá no primeiro parágrafo, ou seja, na introdução. E o fechamento do raciocínio com uma síntese ou uma proposta de intervenção, uma solução para o meu problema que foi tratado lá no início do nosso texto. Isso em relação à macroestrutura. Em relação à microestrutura, ou seja, as partições, nós temos aqui uma relação direta com mecanismos internos. Lembra que eu te disse? Olha, é dentro do parágrafo, responsáveis pela fluidez do nosso texto. São eles os aspectos relacionados à microestrutura. A coesão, que são conectores, mecanismos de ligação do nosso texto, a progressão temática, ou seja, o tema, ele flui, eu estou progredindo no meu respectivo tema. Evitar, por exemplo, redundâncias, saltos lógicos e rupturas, e a construção sintática equilibrada, tudo bem? Ok, períodos na ordem direta, períodos que evitem, por exemplo, intercalações, certo? Continua comigo. Outro ponto, outro aspecto a ser citado importante em relação à nossa organização é a coesão e a coerência, pilares da organização textual. O que viria a ser a chamada coerência é o sentido global. O texto precisa fazer sentido. Exige, por exemplo, uma sequência lógica de eventos, ideias, uma pertinência das informações, uma ausência de contradições e uma progressão sem repetição desnecessária. Olha para mim. Portanto, ser coerente é respeitar as ideias iniciais estipuladas ao longo do nosso texto. Imagine você que em um determinado texto o autor propõe que é favorável à diminuição, ou seja, é favorável à redução da maioridade penal. Ele afirma isso na sua introdução, começo da redação, começo de um texto qualquer. Ele afirma isso, olha, sei lá, sou favorável à diminuição da maioridade penal, redução da maioridade penal, certo? Certo. No decorrer do texto, ele defende isso, ele é a favor da redução da maioridade penal. Só que chega lá no final, ele diz, portanto, mostro-me contrário à redução da maioridade penal. O que foi que aconteceu? Ele estipulou ao longo do texto uma lógica. Que lógica é essa? Que ele era a favor da redução da maioridade penal. Aqui, no final do texto, ele vai à estrutura que é contrário. Perceba, então, que você tem uma quebra do ponto de vista da coerência. Ser coerente, ou a coerência, é tão importante, mas tão importante que torna-se também o que nós chamamos de viés cognitivo. Nós temos vieses cognitivos, que são basicamente formatações da nossa mente, ou ideias associativas à nossa mente, à nossa própria psique, que nos fazem tomar decisões no nosso dia a dia, certo? São chamados vieses cognitivos. A coerência, ela é um viés cognitivo que nós temos. Então, a tendência, quanto mais velho você é, você tende a buscar a coerência. Não significa que sempre você vai ter coerência, mas a tendência é que você busque a coerência, certo? Ok? Então, a coerência é sim um ponto importante na estruturação, na organização dos nossos textos. Volta lá. Bom, além da coerência, como eu citei para ti, nós temos a coesão, que é a ligação verbal e estrutural. Então, coesão é sinônimo de ligação. Coerência é sinônimo de quê? De sentido. Volta lá. Aqui faz-se importante falarmos a respeito dos tipos de coesão. Nós temos alguns tipos importantes. O primeiro é a chamada coesão referencial, que é aquela que utiliza pronomes, sinônimos, elipses. Tudo bem? Exemplo, Marcelo. Olha para mim. Se eu digo assim para você, ó. Se eu falo assim para você, olha, José foi um bom aluno. Ele gostava muito de ler. Veja, José foi um bom aluno, ele gostava muito de ler. Perceba que esse ele evita que você repita de novo a palavra José. Eu poderia ter dito, José foi um bom aluno, José gostava muito de ler. Para evitar repetições desnecessárias, lembra que isso gera um problema do ponto de vista da construção? Nós utilizamos o quê? Um pronome do pessoal do caso ré para fazer a substituição do José. Percebe?
Posso ter sinônimos? Sim. O rapaz estava contente. O moço vivia feliz. O rapaz estava contente, o moço vivia feliz. Rapaz, moço. Utilizei sinônimos aí. Pode ser elipse? Pode. Por exemplo, elipse de um verbo. Posso dizer assim, ó, João gosta de caminhar. Maria, de nadar. João gosta de caminhar. Maria, de nadar. Veja que Maria gosta de nadar, ou seja, o verbo gosta que ele está elíptico. Ele não aparece, não está claro na nossa sentença, mas você consegue inferir tendo em vista o contexto. Que tipo de coesão é essa? A coesão referencial. Além da referencial, existe ainda a chamada coesão sequencial, que é aquela que utiliza conectivos. Por exemplo, portanto, entretanto, dessa forma. A coesão sequencial, ela serve sobretudo para a estrutura macroestrutural. Qual é o macro mesmo? Entre os parágrafos, de um parágrafo para o outro e assim sucessivamente. Ok? Ainda a coesão de tipo temporal, que são verbos no tempo adequado para o encadeamento das ideias. Por fim, a coesão lexical, que é aquela que faz repetições conscientes de palavras guia no mesmo campo semântico. Então, por exemplo, quando nós utilizamos, olha para mim, hiperônimos ou hipônimos, nós estamos falando de coesão de tipo lexical. Vou te dar um exemplo. Marcelo, o que é hiperônimo? Hiperônimo nada mais é do que o todo em relação a uma parte. Hipônimo é uma parte em relação ao todo. Vou te dar 2 exemplos. Eu posso dizer assim para você, ó. Dipirona, medicamento. Dipirona, medicamento. Dipirona é um tipo de medicamento. Logo, dipirona é hipônimo de quem? De medicamento, que é hiperônimo de dipirona. Um está contido no outro e o outro contém um. De novo. Televisão, eletrodoméstico. Toda televisão é um eletrodoméstico. Portanto, a televisão é hipônimo, ela é menor. Ela está contida em algo, um campo semântico maior, que é o do eletrodoméstico, que é hiperônimo da televisão. A depender da construção textual, eu parto de um hipônimo para um hiperônimo, certo? Ou faço o contrário, eu posso ir de um hiperônimo para um hipônimo. Vamos dar um exemplo. Se eu digo assim para você, ó. Ontem eu estava assistindo TV, mas o eletrodoméstico pifou. TV o que é? TV é hipônimo ou hiperônimo? Hipônimo, porque é o menor. E eu parti para o maior, que é o hiperônimo, que é eletrodoméstico. Tudo bem? Tranquilo? E assim por diante. Só um exemplo aí de coesão lexical para ti. Vamos correr para começar as nossas questões. Bom, ainda a estruturação de parágrafo. Parágrafo nada mais é do que uma unidade mínima de organização. Cada parágrafo deve conter uma ideia central, que nós chamamos de tópico frasal. E o elemento, ó, que se gira em torno da desenvoltura, de se desenvolver ali o nosso parágrafo em si, a nossa construção de sentido. Estrutura interna de um parágrafo, vamos conhecer? Bora! Primeiramente há o tópico frasal, que é a ideia principal. Depois há a expansão, que seria uma explicação, uma argumentação, uma comparação a respeito desse tópico frasal. Exemplificação, pode ser por meio de um caso real, teórico ou hipotético. E o fechamento, que é a retomada, é uma espécie de gancho para o próximo parágrafo. Não confundamos, portanto, parágrafo com conjunto de frases aleatórias. Parágrafo possui sentido, frases aleatórias não possuirão. Cada parágrafo deve funcionar, portanto, como um mini texto articulado. Erros comuns que nós percebemos nessa mini articulação. Bom, um amontoado de informações, quando você estrutura, por exemplo, informações, vai jogando, sem um nexo causal entre as relações ali textuais. Criação de parágrafos longos, sem divisão lógica. Portanto, é necessário evitar períodos que sejam muito longos. Iniciar sem a apresentação de uma ideia principal, ou seja, sem o tópico frasal. Parágrafos de uma frase, quando não justificados, ou seja, sem uma necessidade de utilizar um parágrafo só de uma frase. Pode, né? Como regra, o parágrafo ele deve ser um conjunto harmônico de períodos. Progressão temática, outro ponto importante sobre o qual a organização textual se dá. A progressão temática garante que o texto avance naturalmente, ou seja, sem repetição improdutiva. Existem alguns tipos de progressão que são mais comuns. São elas a linear, a paralela e a encadeada. Vamos aqui. Qual que é a característica da progressão de tipo linear? Uma ideia leva a outra, certo? De forma contínua. Ela é linear, como se fosse uma linha. Vem de linha, linear, linha. Depois, paralela. Quando eu digo, olha, eu não quero conversa paralela, o que é? É uma conversa que está acontecendo ao mesmo tempo com outra. Ó, perceba, portanto, que são várias ideias derivadas de um mesmo tema central.
Qual que é este tipo de progressão? Progressão paralela. Já encadeada, cada tipo novo de tópico retoma, resume ou amplia um anterior. Então veja que a encadeada ela surge de um tópico anterior. Tudo bem? Ok? Cada novo tópico retoma, resume ou amplia o tema que foi citado anteriormente. Não confunda com a linear, porque a linear é uma ideia levando a outra de forma contínua e não um tópico. Show? Vamos lá. Organização por gênero textual. Cada gênero denota uma especificidade em relação à sua organização textual. Por exemplo, se você tem uma dissertação argumentativa, você vai ter tese, argumentos e uma conclusão. Se você tem um artigo científico que se vale bastante da dissertação, você tem uma introdução, uma metodologia, resultados, discussões e referências bibliográficas. Se você tem um resumo, você tem uma seleção e condensação de ideias principais. Se você tem uma narrativa, você tem uma situação inicial, um conflito, um clímax, que é o auge da narrativa, e por fim o desfecho. Se você tem um texto que é instrucional, ou seja, uma bula de remédio, uma gramática, um texto que diz como você deve proceder, como você deve agir, você vai ter um passo a passo sequenciado com o objetivo e verbos no imperativo. Por fim, se você tem, por exemplo, uma crônica, você tem uma narratividade, ou seja, todos os elementos que você viu aqui na narrativa, mas além disso você tem uma reflexão de modo curto e temática. Lembrando sempre que a crônica ela trata de um fato trivial, um fato do dia a dia. Revisão e reestruturação. Bom, quando nós escrevemos, quando nós vamos propor a organização de um texto, é óbvio que você escreve porque você possui, nós vimos isso no começo deste nosso encontro, todo texto possui um propósito comunicativo. Você não escreve à toa, você não fala à toa, na verdade nós somos seres que somos sociais e nada que nós falamos é em vão, certo? Existe sim, por mais que pareça bobagem, uma intencionalidade quando se fala. Essa intencionalidade, ela está atrelada, sobretudo, ao nosso contexto comunicativo, como nós já vimos, e ela, para que se dê da melhor maneira, se dê da melhor forma, é necessário que haja revisão dessa estruturação, do que você quer propor, de como você quer transmitir a sua mensagem ao seu interlocutor. Vamos visualizar? Bora lá. Organizar também é reorganizar. Checklist em relação à organização das informações. O texto tem uma ideia central e essa ideia é clara? Seria um ponto importante. Cada parágrafo desenvolve apenas um ponto. As ideias seguem uma lógica, ou seja, uma ordem. Há conectores suficientes para garantir a fluidez? A introdução e a conclusão estão equilibradas? A leitura confortável, sem quebras bruscas, são pensamentos, são relações que quem escreve, quem produz, quem organiza o texto vai fazer. Nós chamamos de revisão e reestruturação dos textos. Tudo bem? Tranquilo? Bom demais? Olha para mim. Assim, nós finalizamos a nossa parte teórica. Agora nós vamos resolver questões relacionadas a estes temas. Tudo bem? Você vai perceber que, na maioria das situações, existem questões que são bem tranquilas. Você vai bater o olho e vai visualizar. Isso aqui é um caso de coesão. Isso aqui é um caso de coerência. Isso aqui é um processo de construção, tese, argumento, desenvolvimento, introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso aqui é uma dissertação. Então, são modelos de questões sobre as quais nós vamos trabalhar para que nós possamos entender como esse maramanhado de conceitos costuma cair em prova. Se está no seu edital é porque pode cair. Então você precisa conhecer e resolver as questões comigo. Vamos embora? Pau na máquina. Questãozinha de número 1 nos diz assim. Deixa eu pegar aqui minha caneta. A organização textual depende da articulação lógica das ideias ao longo do texto. Nós vimos isso. Veja bem, o que é que ele quer? Vou pegar o marca-texto agora. O elemento que garante que as informações apresentadas não se contradigam e formem um sentido global é chamado de. Ou seja, qual que é o elemento que faz com que as informações tenham sentido? Tenham sentido. Que as informações façam sentido. Na letra A diz que este elemento é a coesão. A letra B diz que é a coerência, a letra C diz que é a intertextualidade, a letra D diz a polissemia e a letra E fala a progressão vocabular. E aí? Tenta responder e me diz qual que é o item correto da questão de número 1. Vamos lá? Bom, meus parabéns a você que marcou o item B. Eu estou falando da coerência. Ser coerente é respeitar o sentido, a lógica do meu texto. Coesão é a harmônica ligação entre as partes do meu texto. Intertextualidade é um texto se referindo a outro texto, fazendo referência a outro texto. Tudo bem?
Polissemia é a capacidade de uma palavra possuir mais de um sentido. Então, olha para mim. Na polissemia, eu tenho uma palavra com mais de um sentido. Exemplo, manga. Eu tenho a manga da camisa, certo? E tenho a manga fruta. Outro exemplo, banco. Eu tenho o banco de se sentar e tenho o banco por exemplo, o banco da praça de se sentar e o banco enquanto instituição financeira. Seria outro exemplo aqui também de polissemia. Eu tenho a palavra paciente. Eu posso dizer, olha, fulano de tal é paciente. Do ponto de vista da paciência, ele espera. Eu tenho paciente do ponto de vista de alguém que sofreu um acidente, está sendo atendido, ali é um paciente, ele está na fila, pois ele é paciente, ele é um paciente, vai ser atendido. Eu tenho, por exemplo, passageiro, a palavra passageiro também é polissêmica. Por exemplo, eu tenho passageiro, quando eu falo o tempo é passageiro no sentido que passa. Ou eu posso ter, aquele rapaz viajou naquele ônibus, ele é um passageiro. Aquele rapaz é um passageiro daquele ônibus. Veja, e não é no sentido de passa, não, é no sentido de alguém que transita naquele veículo, percebe? Então vamos lá. Por fim, ele fala progressão vocabular. Não, progressão vocabular é a progressão com base na utilização de palavras distintas. Não é o que nós temos no nosso trabalho da letra B. 2. No processo de produção textual, o planejamento é uma etapa fundamental. Você viu comigo que sim. Eu não posso escrever de maneira aleatória. Eu preciso planejar. Qual das alternativas apresenta uma técnica de planejamento? E aí, você viu comigo as técnicas. Ele fala uso de advérbios de intensidade. Letra B, mapa mental. Letra C, oração subordinada. Letra D, discurso indireto. E letra E, variação linguística. E aí, o que é que você marca? Até por inferência, você conseguiria acertar. O tipo de questão que eu sempre falo, olha, nesta temática, existem questões que por inferência você vai acertar. Como ele quer uma organização, uma técnica de organização, de planejamento, de produção, o que é que eu tenho? Gabarito, letra B. Eu tenho um mapa mental. Uso de advérbios de intensidade não tem nada a ver, oração subordinada não tem nada a ver, discurso indireto nada a ver e variação estilística também não. 3. A construção de parágrafos exige que cada trecho apresente. Vamos aqui, ó. Cada trecho dos nossos parágrafos apresente. Letra A. Diversas ideias centrais simultaneamente ou simultâneas, no mínimo 6 períodos bem desenvolvidos. C. Uma ideia principal acompanhada de desenvolvimento coerente. D. Informações sem repetição lexical. Ou E. Uma ordem cronológica obrigatória. O que é cronológica? É uma ordem linear do tempo. E aí, o que você assinalou como item? Pausa, tenta responder. Vamos lá, nosso gabarito. Letra C de casa. Uma ideia principal acompanhada de desenvolvimento coerente. É justamente o que nós temos em relação a cada um dos nossos parágrafos. A construção do meu parágrafo, ela deve ter uma ideia principal, você viu comigo, a ideia principal, e além da ideia principal, eu tenho que ter o desenvolvimento coerente em relação a essa ideia principal, que nós chamamos de tópico frasal. Tudo bem? Tranquilo, bacana demais. Vamos embora, vamos para a questão de número 4. Em um texto dissertativo argumentativo, a organização macroestrutural, lembra? A estrutura como um todo, então é como se eu tivesse a folha aqui, ó. É a folha como um todo, olhando a folha como um todo. Tradicional ocorre na seguinte sequência. Letra A, tese, introdução, conclusão. B, desenvolvimento, tese, finalização. C, introdução, desenvolvimento, conclusão. D, conclusão, argumentação, introdução. Letra E, argumentos, proposta, fechamento sem tese. E aí, o que você marca como item correto? Percebe? Se você já teve acesso a este conteúdo, você consegue acertar. Sim. O que é que eu tenho aqui? Gabarito, letra C de casa. Eu tenho introdução, desenvolvimento e conclusão na organização textual, em se tratando da macroestrutura, ou seja, do meu texto como um todo. Vamos na 5. A progressão temática, o que é a progressão temática? É o meu tema. Meu tema ele vai seguir desde o início do meu texto até o final. Ocorre de forma eficiente quando? Ou seja, quando é que eu vou progredir de maneira eficiente no meu texto? Letra A. Quando há retomada constante de ideias já concluídas, sem novidade. Letra B. Na sequência de informações, a sequência de informações evolui e se amplia de maneira lógica. Letra C. A argumentação se limita à tese inicial. Letra D. O autor evita fechar parágrafos para manter a fluidez. Ou letra E. O texto usa preferencialmente frases nominais. Lembrando, eu quero saber sobre a progressão temática. Quando é que esta progressão temática ela é eficiente? E aí? Pausou,
Tentou responder? Vamos lá? Bora! A progressão eficiente é aquela que leva em consideração uma sequência, até porque progressão temática é sequência. Progressão temática implica, portanto, uma sequência de informações que vai evoluir e se amplia de maneira o quê? Lógica. A construção do meu texto tem que seguir uma lógica. Portanto, a progressão eficiente é aquela que evolui, é aquela que amplia as informações que foram organizadas. Vamos para a questão de número 6. Nós temos o seguinte na sexta questão. Analise o recurso que não é um mecanismo de coesão textual. Assinale um recurso que não é mecanismo de coesão textual. Vamos lá. Cuidado, tá? Porque ele quer aquele que não é. Por partes, ele diz conectores, ele diz pronomes, repetição vocabular estratégica, D, concordância verbal e E, sinonímia. Qual desses aí você viu comigo ao longo da nossa teoria não é um mecanismo de coesão? Tem uma galera aí, se são 5, 4 desses aí a gente viu que são mecanismos de coesão, mas tem um que não é, certo? Vamos lá? Bora! A pergunta é, conectores são mecanismos de coesão? São. Não me serve porque são, certo? Que tipo de coesão? Coesão lexical ou coesão sequencial? Coesão sequencial, tudo bem? Ok? Não é referencial, não é lexical, é a coesão sequencial. Bom, e os pronomes? Bom, pronomes também são formas sim de coesão. Tudo tranquilo. Coesão, que faz por meio da substituição da retomada por meio de pronomes. Repetição vocabular estratégica. Cuidado. Se ele só colocasse repetição vocabular por si só, aqui seria um problema. Olha para mim. Repetir vocábulos, repetir, por pobreza vocabular, é uma coisa. Isso gera problema? Gera. Pobreza vocabular faz com que o seu texto como um todo seja pobre, enfraqueça. Ok. Agora, se eu tenho um repertório, meu texto enriquece. Quando ele fala repetição vocabular, se ele parasse aqui, tinha problema. Sim, porque se eu vou só repetir vocábulos, significa ausência. Agora, quando ele fala repetição vocabular estratégica, faz total sentido. Porque por muitas das vezes existem palavras que, num primeiro momento, você não encontra um sinônimo. Ou seja, você não encontra uma palavra que se aproxime da ideia que você quer transmitir. A repetição vocabular, desde que estratégica, pode servir a essa situação, a esse propósito. Então, não é o nosso gabarito também, a letra C. E a letra D, concordância verbal. É o nosso gabarito. Por quê, Marcelo? Por que é concordância verbal? Porque, veja, concordância verbal não está associado, portanto, ao recurso de mecanismo de coesão. Ó. Não é uma coesão textual. A concordância verbal ocorre, por exemplo, quando eu digo assim, ó, João e Maria fizeram o trabalho. O que foi que aconteceu aqui? Perceba que o verbo que está, o verbo fazer, né? Que está como fizeram, ele concorda com o meu sujeito que possui dois núcleos, ó, João e Maria. A concordância, portanto, do meu verbo é em relação ao meu sujeito. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Mas perceba que eu não tenho nessa minha ideia um mecanismo de coesão textual. Não. Portanto, a concordância ela é um mecanismo sintático. A concordância é do campo da sintaxe e não do ponto de vista ou do campo da coesão. Sinonímia. Sinonímia também é uma forma de mecanismo. Também é um mecanismo de coesão textual. Sim, porque eu utilizo sinônimos para evitar repetições desnecessárias. Vamos embora? Vamos lá, a próxima questão é a 7. O tópico frasal de um parágrafo é caracterizado como? Então, o que ele pediu? Tópico frasal. O que é um tópico frasal? É caracterizado como? Letra A. É um exemplo secundário que conclui o desenvolvimento. Letra B. É uma ideia central que orienta o que será desenvolvido. Letra C. É uma citação que enriquece o posicionamento. Letra D. É um recurso de conclusão argumentativa. Ou letra E, é um elemento facultativo em textos formais. E aí, o que você marca como item correto na questãozinha de número 7? Olha para mim, vou te provar com A mais B que nós trabalhamos justamente isso aqui ao longo da nossa análise, tudo bem? Ao longo do nosso conhecimento.
Ok, deixe-me só passar aqui para eu te mostrar, para que você revise comigo o tópico frasal. Olha lá na sua tela. Ó, tópico frasal, o que foi que nós vimos? O tópico frasal, ele é nada mais, nada menos do que uma ideia principal. Tópico frasal é a ideia principal do nosso parágrafo, da construção do nosso parágrafo. Ele serve, portanto, como ideia principal. Serve justamente para o desenvolvimento, né, do meu texto. Olha lá. Portanto, o que é o tópico frasal? É uma ideia central que orienta o que será desenvolvido ao longo do parágrafo, sobretudo. Certo? Vamos aqui para a questão de número 8, que nos diz o seguinte. Quando o texto apresenta ideias conflitantes, ou seja, tem problema aqui, tem conflito, que dificultam o entendimento, falta nele o quê? Ideias conflitantes. Ou seja, eu disse A, depois disse B. São ideias conflitantes. O que é que falta neste texto? A letra A diz, falta uma adjetivação, falta coerência, falta coesão referencial, falta ênfase semântica ou falta reiteração expressiva. E aí, nosso gabarito da questão de número 8. Tenta responder, vamos lá. Time na sua tela. Vamos aqui. Gabarito, letra B. O que falta neste meu texto é a coerência. Coerência é o conflito entre ideias. É o desrespeito aos sentidos estabelecidos no nosso texto. Tudo bem? Vamos na 9. A frase que melhor exemplifica a coesão sequencial é... Aqui, ó. Ele quer um exemplo de coesão sequencial. Lembrando, coesão sequencial é aquela na qual eu tenho uma progressão do meu texto. Eu tenho uma sequência, uma continuação do meu texto. Continuação esta que vai estar associada ao uso de conectivos. Tudo bem? Vamos lá. Letra A, casa, telhado, porta. Letra B, entretanto, apesar disso, o problema permanece. Letra C, ele saiu cedo. Ele saiu muito cedo. Ele saiu cedo demais. Letra D, a tecnologia é moderna. A tecnologia é eficiente. Letra E, o livro, belo e raro, custava caro. E aí, qual dessas alternativas é um exemplo de coesão sequencial? Toma muito cuidado, tá, com esse item. Qual que é o nosso gabarito? Gabarito da questão de número 9, letra B. Entretanto, apesar disso, o problema permanece. Veja que eu tenho a utilização de quê? De conectivos, por isso nosso item é o item B, é um exemplo de coesão sequencial. Cuidado, cuidado com a letra C. Na letra C, ele não é coesão sequencial, coesão referencial, tudo bem? Toma muito cuidado com o uso aí do que nos diz a letra C de casa. Vamos continuar. Questãozinha de número 10. A 10ª questão nos diz. Na estrutura de uma introdução eficaz, ele vai. Uma introdução eficaz. Ele diz na letra A. Apresentam-se exemplos conclusivos. B. Constrói-se necessariamente uma síntese do texto completo. C. Impõe-se o tema e a direção argumentativa. D. Evita-se contextualização histórica. E E. Não se permite a apresentação de tese. Lembrando que eu quero uma introdução de tipo eficaz. E aí, me responda o que é que há em uma introdução eficaz. Vamos lá? Tentou responder, eu assinalo contigo, nosso gabarito. Ó, é a letra C de casa. Propõe-se o quê? O tema, propõe-se o tema e a direção argumentativa. Sim, porque quando eu parto de uma introdução, eu vou apresentar justamente ali o tema, acerca do que é que eu vou trabalhar. Ou seja, para onde o meu texto irá se direcionar. A direção argumentativa. Tudo bem? Propõe-se, tema e direção argumentativa. A letra A diz, apresentam-se exemplos conclusivos. Não, isso é na conclusão, não é na introdução. Constrói necessariamente uma síntese do texto completo. Não. Primeiro que não é necessariamente uma síntese do texto completo. E segundo que este processo de fazer essa síntese, que não necessariamente será do texto completo, é na conclusão, não na introdução. Evita-se contextualização histórica. Não. Eu posso utilizar na introdução eficaz a contextualização histórica. Não se permite apresentar tese. Não.
Perceba que ao longo de todo o texto eu posso apresentar teses, ou seja, pontos de vista, defesas que eu vou fazer ao longo da construção do meu texto. Questão de número 11 vai nos dizer: a progressão temática paralela. Progressão temática paralela. Ocorre quando? Progressão temática paralela. Lembra? Nós vimos isso. Progressão temática paralela ocorre quando? Letra A. As ideias avançam em linha contínua, uma gerando a outra. Letra B. O autor abandona o texto, ou melhor, o tema, e introduz outro sem relação lógica. Vários aspectos derivados de um mesmo tema são discutidos simultaneamente. A repetição literal de enunciados, a tese surge apenas no último parágrafo. E aí? Progressão temática paralela. Olha para mim. Progressão temática paralela. Eu vou voltar lá só para te mostrar a nossa progressão, os tipos de progressão temática. A sua tela. Progressão temática, você viu comigo. Ela pode ser linear. Se for linear, eu tenho uma ideia que leva a outra de forma contínua. Se for paralela, que é que nós vamos buscar na questão, há várias ideias derivadas de um mesmo tema central. E se for encadeada, cada um novo tópico retoma, resume ou amplia o anterior. Lembrando, eu quero a paralela. Uma ideia, várias ideias, melhor dizendo, derivadas de um mesmo tema. Então, um tema, várias ideias. Olha para mim, vou voltar lá para você não ficar tonto. Olha lá, questão de número 11. Ocorre quando? Letra A. Uma ideia avança de forma contínua. Não, se é de forma contínua, ela é alinear. B. O autor abandona o tema. Não tem nada a ver. C. Há vários aspectos derivados de um mesmo tema. São discutidos de maneira simultaneamente, ou seja, de maneira simultânea. Gabarito. Letra C. A repetição literal de enunciados tem nada a ver e a tese surge apenas no último parágrafo também não. Vamos na 12. Um texto com parágrafos extensos, sem divisão lógica e com ideias acumuladas, tende a apresentar falhas em... Ele quer saber quais são as falhas que estão associadas em um texto que é assim. Ou seja, o parágrafo é extenso, eu vou listar aqui. 1. A divisão lógica não é feita, ou seja, sem divisão lógica. E 3. Ideias acumuladas. Esse texto apresenta falhas na ortografia, na sintaxe, no uso de sinônimos, no uso de parônimos ou na micro e macroestrutura. Você não pode errar. É o tipo de item que não dá para errar, tá bom? Vamos lá? Marcou? Então vamos embora. Nosso gabarito é a letra E. É um texto que apresenta problema na micro e na macroestrutura. Lembrando de novo, vou desenhar outra vez. A macroestrutura é o texto como um todo. Relação que se dá entre os parágrafos desse texto, macroestrutural. Já a microestrutura é dentro do parágrafo, é dentro, é aqui, Tudo bem? Gabarito letra E. Uso de parônimos não tem nada a ver, sinônimos também não, sintaxe não e muito menos ortografia. Vamos na 13. A 13 diz assim: qual alternativa apresenta a adequada sequência para se reescrever um texto? Vamos lá. Redação, roteiro, leitura crítica, revisão, escrever, planejar, planejar, escrita, revisão, texto final, escrita, correção ortográfica, improviso, corrigir, ampliar. Tenta responder, pensa, raciocina a respeito deste nosso item. E aí, pensou, analisou, o que é que você, na sua visão, analisa em relação a este nosso item, a esta nossa questão? Qual que seria a forma correta de se fazer um texto? Vamos lá? Você viu comigo que o primeiro passo é fazer um planejamento. Sem o planejamento, é inevitável que o texto não saia da maneira que se quer. Depois de se planejar, há que se fazer uma escrita. Sim, a escrita ela é fundamental após o planejamento. Por fim, eu vou simplesmente escrever e publicar ou escrever e direcionar alguém? Não. Após escrever, é necessário que haja uma revisão. Você viu cada um desses passos aqui comigo. A ideia é sempre essa, tudo bem? Planejamento, escrita, revisão. Planejamento, escrita, revisão. Gabarito da questão de número 13, letra C de casa. 14. O uso de sinônimos, que são sinônimos, palavras com sentido, com campo semântico parecido, semelhante, certo? O campo semântico é semelhante. Exemplo:
alegre, feliz. São sinônimos? São, porque ocupam o mesmo campo semântico. Hiperônimos, o que são hiperônimos? É quando eu parto do geral, melhor, do específico, por exemplo, TV, para o geral. Por exemplo, quando eu tenho eletrodoméstico, eletrodoméstico, certo? Ok. Eletrodoméstico em relação à TV é um hiperônimo. Por quê? Porque ele é maior. Toda TV é um eletrodoméstico. Mas pergunta, todo eletrodoméstico é uma TV? Não, eu posso ter, por exemplo, um ventilador, bem aqui, ó. O ventilador é eletrodoméstico, mas não é TV. Aí ele diz, e campos semânticos, o uso de sinônimos, hiperônimos e campos semânticos contribui para quê? A variedade a variar a sonoridade textual, coesão lexical, coerência conclusiva, estética paronímica, que é o uso de parônimos, e ênfase prosódica. Essa daqui foi mais difícil, né? Até do ponto de vista vocabular. Mas veja, nós falamos sobre isso também no nosso bloco teórico. Eu quero um processo de ligação do meu texto, nós chamamos de coesão. Essa coesão ela pode ocorrer por substituição de palavras. Por exemplo, os de sinônimos, os de hiperônimos. E o campo semântico, palavras que ocupam o mesmo campo semântico. O que é que nós temos, portanto? Nós temos a chamada coesão de tipo lexical, é aquela que se dá pela retomada, pela atribuição de campos semânticos, ok? A construção do nosso texto. 15. Um texto é considerado coerente quando? Qual que é a característica de um texto coerente? Letra A. Possui muitos conectivos, independentemente do sentido. Letra B. As informações se relacionam logicamente e não se contradizem. Letra C. Apresenta repetições para reforço estilístico. Letra D. Contém hipérboles, metáforas expressivas. E letra E. Evita ligações entre frases e parágrafos. E aí? Eu quero ver um texto que é coerente. Qual que é a característica do coerente? E aí? Diz aí. Letra B é o nosso gabarito. Um texto coerente é aquele cujas informações se relacionam de maneira lógica, sem contradições. Mas veja também o que diz a letra A. Possui muitos conectivos, independentemente do sentido. Está errado. Por quê, Marcelo? Porque o sentido está diretamente associado à coerência, certo? Se tem muito conectivo, significa dizer que ele é coeso. Normalmente, como regra, ele é coeso. C. Apresenta repetições para reforçar estilístico, para reforço estilístico, perdão, tem nada a ver. Contém metáforas e hipérboles, não. Evita ligações entre frases e parágrafos, não. Cuidado, quem se fala de ligação, quando se fala de harmonia entre as partes do texto, eu nem estou falando de coerência, estou falando de coesão, que é a ligação do texto. Sexta questão nos diz assim, assinala a alternativa que contém apenas elementos de macro, ou melhor, de microestrutura. Lembrando, a macro é a estrutura grandona. Isso aqui, ó, é a relação entre um parágrafo e o outro. Isso é a macroestrutura, essa grandona. Já a micro está dentro, na escrita, ó, dentro aqui de cada um dos parágrafos. Vamos lá? Aí ele diz introdução, conclusão e argumentação. Ele quer apenas elementos da microestrutura. Coesão, coerência, sintaxe. Tema, tese e finalidade, estrutura global do gênero textual, sequência, início, meio e fim. E aí? Me diga aí qual dessas sentenças apresenta uma alternativa que contém apenas elementos da microestrutura. Apenas da microestrutura. Vamos lá? Respondeu? Vamos aqui. Ó, qual que é o nosso gabarito? Letra B de bravo. Coesão, coerência e sintaxe. Tudo bem? Marcelo, a coesão faz parte só da microestrutura? Não. A coerência faz parte só da microestrutura? Não. O que é que ele está querendo dizer? Ele listou 3 aspectos em cada uma das alternativas. Ele diz que qual dessas contém apenas elementos da microestrutura. A sintaxe, ela é um elemento de microestrutura, porque ela está dentro aqui, ó, dentro de cada um dos parágrafos. O elemento sintaxe, ele é de microestrutura e não de macroestrutura, tudo bem? Macroestrutura seria, por exemplo, o quê? Seria introdução, seria desenvolvimento e conclusão, isso é macroestrutura.
Outro seria tema, tese, finalidade. Outro, estrutura global do gênero textual. Global porque se trata do gênero como um todo. Início, meio e fim. Isso não é apenas na macroestrutura. Ou melhor, na microestrutura, está na macro também. Única sentença que possui 3 elementos que estão contidos, na verdade, apenas elementos da microestrutura é a letra B. Coesão e coerência estão tanto na macro quanto na micro, mas sintaxe está exclusivamente na microestrutura e é isso que ele quer. Assinale alternativo que contém apenas elementos de microestrutura. Coesão é de microestrutura? É. Coerência é de microestrutura? É. E sintaxe é de microestrutura, não é de macroestrutura. Gabarito letra B. 17. A má utilização de conectivos pode provocar, vamos lá, letra A, melhoria automática da fluidez. Letra B, ambiguidade e quebra da progressão textual. C, excesso de exemplos bem organizados. D, precisão argumentativa ou E, aumento da coerência textual. Lembrando, ele vai utilizar de maneira errada os conectivos, ou seja, má utilização dos conectivos. O que é que isso pode gerar? Gabarito letra B, tranquila demais, pode gerar ambiguidade e quebra da progressão textual. Sim, ambiguidade e quebra da progressão textual. Os conectivos eles têm essa capacidade quando mal utilizados, tá? Quando mal utilizados. Vamos lá, questão de número 18. Em relatórios e artigos científicos, a estrutura costuma incluir tanto do relatório quanto do artigo científico. O que é que eles têm? Eles têm uma narração e um clímax, eles têm uma metodologia, um resultado e uma discussão, eles têm um conflito, desfecho e um clímax, eles têm um discurso direto, melhor, indireto e metáforas, ou eles têm um roteiro e improviso textual. E aí? Tanto o relatório quanto o artigo científico, que é que eles têm em comum do ponto de vista da estrutura. Vamos lá? Qual que é o nosso gabarito? Letra B de Bravo. Tanto os relatórios quanto o artigo científico, eles têm uma metodologia, eles seguem um passo a passo. Além disso, eles apresentam resultados e discussões. Na estrutura de artigos científicos e relatórios, eu tenho metodologia, tenho resultado e tenho discussão. Narração e clímax é próprio de quê? Próprio de um conto. Conflito, desfecho e clímax próprio de um conto. Discurso direto e metáforas, isso pode ser, por exemplo, um poema, pode ser um próprio conto. Roteiro e improviso textual, não, aí pode ser uma peça teatral, tudo bem? Tem um roteiro, tem um improviso, ok? Nona questão nos diz o seguinte: ao produzir um resumo, o autor deve priorizar. Estamos terminando, tá? Falta só mais um. Opiniões e teses inéditas, reprodução integral do texto-fonte, seleção e condensação das ideias principais, acréscimo de novos argumentos ou estilo literário pessoal. E aí? Lembrando, o que é que ele quer? Ele vai produzir um resumo. Ao produzir um resumo, o que é que ele deve buscar? O que é que ele deve priorizar? Opiniões e teses inéditas, reprodução integral do texto-fonte, seleção e condensação das ideias principais, acréscimo de novos argumentos ou estilo literário pessoal. E aí? Assinalou? Pausou? Vamos lá? Bora! A letra A não pode ser opiniões e teses inéditas. Não, porque ele vai fazer um resumo, ou seja, alguém já falou algo. Reprodução integral, não, porque se assim fosse, era só uma cópia. Concorda comigo? Sim. Um resumo, ele vai pegar as ideias principais. Olha a letra C. Seleção e condensação das ideias principais do texto. Letra D. Acréscimo de novos argumentos. Também não tem nada a ver com a nossa questão. Por fim, estilo literário pessoal. Muito menos. Também não faz parte aí do que deve ser priorizado em relação a resumo. Vamos finalizar com a questão de número 20? Bora lá. 20ª questão. A conclusão deve... Em relação à conclusão, ela deve introduzir novos argumentos centrais, romper com o que foi desenvolvido, retomar a tese e finalizar o raciocínio, substituir a introdução quando necessário, ou servir apenas como uma ornamentação, como ornamentação textual. E aí, ornamentação é a mesma coisa que enfeite. Se vir só como enfeite, a conclusão é só um enfeite para o texto, é isso? Tenta responder, analisa e vamos juntos buscar o nosso gabarito. Vamos lá? Tranquilo, suave demais, de boa. Vamos aqui. Ó. Letra A. Introduzir novos argumentos centrais. Não tem nada a ver quando eu falo aqui de conclusão.
Se eu vou concluir, eu não posso introduzir novos argumentos. Já é o final do meu texto. Romper com o que foi desenvolvido. Aqui gera um problema. Qual o problema? É a incoerência. Eu romper, se você romper com o texto, você vai ser incoerente. E letra D, retomar a tese e finalizar o raciocínio. Esse é o nosso gabarito. Letra C de casa. Retomar a tese é justamente isso que nós fazemos em relação à conclusão. Finalizamos o raciocínio. Substituir a introdução quando necessário, não. Não é isso que faz a conclusão. E servir apenas como ornamentação textual, muito menos. Questãozinha fácil, né? Mesmo sem ter tido acesso a esta aula, você provavelmente conseguiria responder por inferência até do que é colocado. Tranquilo? Massa, bom demais. Olha para mim. Suave. De boa, né? Você viu a parte teórica, você viu também a parte aqui da resolução das questões direcionadas a este tópico. Tudo bem? Só lembrando para você que está se preparando para o concurso do IBGE, ainda não possui material de base, quer sair na frente, quer se antecipar ao seu concorrente, então faça o seguinte, QR Code está aparecendo na sua tela, entre em contato agora mesmo com um dos nossos especialistas em concursos, tenha uma mini mentoria, tenha acesso a uma conversa específica pensada em você, para que você saia do ponto no qual você se encontra nesse momento e consiga galgar uma dessas diversas vagas que te esperam. Tudo bem? Muito fácil. Só escanear o QR Code e falar com um dos nossos colegas aqui, especialistas em concursos. Marcelo, vamos lá. A que eu tenho acesso no curso direcionado aqui da Tribo, voltado para a minha preparação? Nós temos aulas teóricas, aulas de resolução de questões, exercícios, temos PDFs direcionados para a sua preparação, esquematizados, flashcards, guias de consulta rápida, enfim, todo o material, todo o arcabouço para que você consiga fazer uma ótima preparação, desde o zero até o momento da sua aprovação. Ficou curioso? Quer saber um pouco mais? É simples, escaneie o QR Code e venha fazer parte, você também, da Tribo Concursos. Tranquilo? Suave? Bom demais? Ok. Bom, dito isso, assim, eu me despeço, deixando um forte abraço no seu coração. Continue firme e forte, se dedique, porque não há outra saída, tudo bem? A saída é essa, dedicação. Eu sei, nós não partimos do mesmo lugar, a corrida ela é por muitas das vezes injusta, por muitas das vezes muitas pessoas saem à nossa frente, mas a corrida é sua. Quem pode mudar a sua posição nessa corrida, quem pode fazer com que você alcance aquilo que você deseja, é justamente você. Você pode resmungar da vida, você pode dizer diversas vezes, eu sou um coitado, eu nasci nessa condição, vou morrer nessa condição, e tá tudo bem se você assim quiser. Ou você pode assumir as rédeas e dizer, não, eu nasci nesta condição, mas nela eu não vou permanecer, não vou prevalecer. O que vai acontecer é que a partir deste momento, eu vou tomar a decisão, eu vou galgar posições diferentes, eu vou buscar aquilo que eu quero. Tudo bem? Pode ser que seja você, seja para você essa mensagem, seja você que esteja precisando desta mensagem. Volto a frisar, por muitas das vezes as pessoas negligenciam seleções, negligenciam concursos menores, mas essa pode ser a oportunidade da sua vida. Talvez não para que você passe o resto dos seus dias ali, até porque nós estamos falando de uma seleção, mas para que no final, a cabo e a rabo, você tenha condição de subsidiar os seus estudos. Talvez o que te falte seja um pouco mais de cascalho, um pouco mais de dinheiro. E uma seleção para o IBGE pode sim resolver este problema no médio, no curto, no médio e, por que não, no longo prazo. Tá bom? Forte abraço no coração, fica com Deus, até uma próxima oportunidade. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te
acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo. Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!